Olá, olá, boa tarde, tudo bem com você? Nessa tarde eu estou aqui, passando por aqui, sou a pastora missionária Ana Redana, sou psicanalista, terapeuta cristã e eu venho trazer para vocês algumas coisas que eu tenho falado a respeito da ansiedade. Você que ainda não conhece o caminho para realização das suas consultas, realização da sua terapia, eu venho aqui para estar conversando com você sobre isso. Então eu quero deixar aqui para você um abraço, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. E nós, como terapeuta, psicanalista cristã, nós temos também o dever de trazer palestras, reuniões que nós fazemos em todos os lugares, no canal nosso do YouTube, também nos lugares que somos convidados. Se você aí na sua igreja quer uma palestra, quer convidar para as pessoas saber realmente o que é a saúde mental, o que está acontecendo, convide-nos que nós estaremos aí. Também estamos atendendo no salão, estamos atendendo presencial nas residências e estamos atendendo também as pessoas que querem fazer terapia com um pacote, maravilhoso. Nessa tarde eu quero trazer para você algumas das especialidades em causas de ansiedade, sintomas, qual o tratamento, qual a situação que essa pessoa está vivendo. Porque o certo é, nós que somos cristãos também passamos por dificuldades na saúde, principalmente na saúde mental. E eu, como psicanalista, como terapeuta, o meu dever é trazer até a pessoa informações a respeito de cada doença, a respeito de cada tratamento que é realizado, ok? Então, nessa tarde, eu quero trazer para você um pouquinho de vida, um pouquinho de bem-estar, né? E nós vamos começar falando a respeito da ansiedade. O que é a ansiedade? O que a ansiedade pode trazer para a vida da pessoa? Às vezes a pessoa está bem espiritual. A paz do Senhor, pastora Érica, um abraço, eu quero falar com você, tá bom, minha querida? Acho que hoje à tarde ainda, se você puder me atender, entre em contato. Também está aí a paz do Senhor, a bispa, a filha do rei, Deus abençoe você. E hoje nós viemos trazer um pouquinho a respeito da dificuldade de concentração constante que as pessoas têm reclamado. Tenho atendido pessoas, pastores, missionários, pessoas que elas dizem que está com dificuldade de concentração, está com dificuldade de estudar, está com dificuldade de sair. E nós temos que ficar atento, né, queridos? Nós temos que ficar atento porque nem tudo é espiritual, não é verdade? Há momentos da nossa vida que nós precisamos de fazer um tratamento, né? Um tratamento mesmo com muita frequência, porque tem pessoas que vêm, buscam o tratamento comigo, busca conosco o caminho, né? Quando nós vemos que a situação é muito crítica, muito grave, nós encaminhamos para outros médicos. E quando as pessoas elas necessitam a terapia e que outros médicos nos indicam, ou então a pessoa vem para começar um pacote de terapia, o que acontece? Na metade do caminho, a pessoa ela já não quer mais fazer o tratamento. Aí volta tudo de novo aquilo que a pessoa está sentindo, volta tudo aquelas reações. Mas para não ficar muito longa essa live, nessa manhã, nesse meio-dia, então nós vamos falar o que é a inquietação, o que é essa irritabilidade constante, que a pessoa tem dificuldade de concentração, dificuldade de aprender, de conversar, de falar,
quer ficar sozinha, sente até mesmo uma inquietação, uma fadiga, né? Esses são fatores apresentados por pessoas que sofrem de angústia intensa, que sofrem de ansiedade por excesso, mas também esses sintomas, além de causarem desconforto e afetar a qualidade de vida, essa pessoa pode passar da crise da ansiedade para uma síndrome do pânico. Essa é a verdade. A pessoa não trata, né? A pessoa não trata e aí ela fica exatamente com um nível de estresse, de estafa, de angústia completamente alterado. Eu sou Ana Redana, psicanalista terapeuta, e estou trazendo para você 14 dicas eficazes para o quadro da ansiedade. Bem, gente, a ansiedade, ela pode desencadear uma série de problemas no corpo, na mente, e por isso é fundamental procurar meios eficazes. Normalmente, esses casos, eles são levados ou indicados por outros médicos, clínico geral, cardiologista, para que se encaminhe a um terapeuta, a um psicanalista, para que se encaminhe para um psiquiatra, caso seja um medicamento, porque nós, psicanalistas, terapeutas, no meu caso, que trabalho com a parte natural, né, posso indicar remédios naturais, mas eu não sou psiquiatra. Então, quando o caso já é mais sério, a gente encaminha para o psiquiatra. Mas quando é o caso da terapia, então a gente começa a falar a respeito disso. Todos os dias nós somos expostos a diversas situações. Essas situações, elas podem causar medo, angústia, tristeza, aflição, ansiedade, compulsão alimentar. E isso tudo que eu estou falando trata-se de saúde mental. Trata-se de uma área específica da vida da pessoa, que é a área emocional, a qual a pessoa está perdendo o controle da sua vida. Ela está perdendo o controle das suas ações. E aí fica difícil essa pessoa trabalhar, estudar. Fica difícil o relacionamento num casamento. Fica difícil essa pessoa sair sozinha, porque há certo tipo de crise de ansiedade que falta o ar, falta o fôlego, os batimentos cardíacos ficam a um nível acelerado, com às vezes até uma precisão inicial de AVC ou problema de coração. E as pessoas pensam que não é verdade, que não é sério. E eu tenho atendido mais mulheres, né? Vem mais mulheres, porque os homens ainda eles estão rejeitando a terapia, mas muitas mulheres que com 2, 3 semanas, quando elas começam a melhorar, quando elas começam a se situar, a focar, elas vão embora. E isso não pode acontecer. Você tem que começar um tratamento e terminar o tratamento. Então, nesses casos pontuais, existem algumas medidas simples que nós podemos trazer aqui para reduzir o estado da ansiedade ou da aflição. Como, por exemplo, controlar a respiração e focar os seus pensamentos positivos em coisas positivas. Por quê? Porque crises de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, todas essas áreas, essas doenças de saúde mental, elas levam a pessoa a retroceder no seu período mental. Ela passa a
a mente dela começa a falar coisas que não existem. Vou dar um exemplo. Ela coloca na mente que a amiga que ela tinha como amiga está falando mal dela. E não é verdade. A mente inventou isso para ela mesma. É um caso de doença mental, saúde mental é necessário. E assim, então, como nós estamos falando de casos e medidas simples e pontuais, então a gente fala também de pessoas que sofrendo com transtorno de ansiedade, também existem as características da sensação excessiva, da preocupação relacionado a um assunto, ou medo de não acontecer ou realizar aquilo que ela colocou em prática. Diante dessa situação, há sim técnicas que as pessoas que procurarem podem fazer em sua casa. E há outras situações que já não pode mais ficar sozinha, tem que procurar ajuda médica, ajuda de um terapeuta, ajuda de um psiquiatra. Mas hoje em dia ainda se faz presente muito preconceito. Nós temos aqui uma estatística da Organização Mundial de Saúde que desde 2017 apontou cerca de 20 milhões de pessoas afetadas na população brasileira. Isso em crise de ansiedade, pânico, exaustão, medo, insônia. Isso porque nós não estamos falando sobre depressão, que é uma outra área e um outro assunto que a gente traz aqui outro dia. Então eu quero deixar uma lista aqui de 14 atitudes para você que tem ansiedade. Eu sou Ana Redana, psicanalista, sou pastora missionária, sou cristã e trabalho com terapia, atendendo na sua residência, atendendo online, e você que tem necessidade, me procure no WhatsApp 69984075491. Estamos com pacotes legais de terapia e com certeza você vai gostar, vai fazer o seu tratamento e vai dar tudo certo. Bom, continuando sobre a ansiedade. A ansiedade, ela também tem, além do medo, aquele estado de apreensão. O que acontece com a apreensão? O indivíduo ele vive constantemente num desconforto físico, psíquico, numa angústia, numa aflição e na maioria das vezes, presta atenção, isso tem início lá na infância, lá na adolescência. Você sabia disso? Presta atenção nos teus filhos, presta atenção em alguém que está perto de você. Mas também tem casos que começa só na fase adulta. Em momento da crise, quando uma pessoa passa por uma situação ou financeira, ou no casamento, ou uma situação de grande relevância profissional, que seja, ou outra área, a respiração dela começa a ficar irregular. Sua respiração não é mais a mesma. Aí começa a sentir falta de ar, formigamento nos pés, nas pernas, nos braços, formigamento nas costas. Já ouviu falar disso? Formigamento nas mãos. E depois o suor, o calafrio e o desconforto abdominal, que algumas pessoas que têm crise de ansiedade, ela dá aquela chamada diarreia. Ela passa o tempo todo no banheiro e diz, parece que aconteceu, eu comi alguma coisa, e às vezes não é a alimentação, é a ansiedade, é o problema do distúrbio que ocasionou esse desconforto abdominal. E também tem a causa, como nós falamos, da taquicardia, do dor no peito, e quando não, já atendi mulheres, pessoas
com problema de náusea, pessoas que têm ânsia de vômito, pessoas que ouvem uma situação ou quer resolver uma situação e ela entra em pânico e começa a vomitar. E se ela se alimentou, ela começa a vomitar aquilo que ela comeu. Então, nesse momento de crise, nesse momento de aflição, a primeira coisa que o médico ele tem que falar é que você procure ajuda, porque nós nunca podemos falar: ah, não, isso passa, tá tudo bem, daqui a pouco você fica melhor, porque eu conheço pessoas já faleceram que ela tinha esse problema, ela não procurou ajuda, não procurou terapeuta, não procurou um psiquiatra, não procurou ajuda médica e ela simplesmente teve um AVC, ela teve um taquicardia, um infarto fulminante e quando foi encontrado a pessoa morta, certo? Daí vem a pergunta: nossa, como que a pessoa morreu se a pessoa era bem de saúde? Por quê? Porque problemas de saúde mental, nem sempre a pessoa de fora ela vê o que você está passando. Por exemplo, agressividade. Uma pessoa calma, uma pessoa tranquila e de repente ela começa a ter surtos. Ela começa a ficar agressivo, ela começa a gritar, ela começa a bater porta, ela começa a entrar em aflição e com essa aflição vem a agressividade. Esse também é uma das causas que pode, de repente, perceber que há um transtorno, há uma situação. Mas espera lá, nós também não podemos pegar uma coisa e dizer: olha lá, a pessoa tem transtorno, é verdade, tem... Não, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos e com o que nós fazemos, tá? E maior cuidado ainda em deixar de procurar um médico quando estamos sentindo isso, ok? Bom, o transtorno de ansiedade, ele está dentro de várias situações, mas também ele está não só generalizado, como ele também tem considerado psicologicamente, ou então a sua situação que está vivendo, mais comprometimento, que passa a não ser só aquela crise de ansiedade. Ah, hoje a Ana teve uma crise de ansiedade. Não, às vezes aquilo vai aumentando, né? Vai aumentando os degraus e vai se tornando algo maior, comprometendo completamente a saúde física e emocional e, detalhe, comprometendo também a família e as pessoas que estão ao redor. Porque quando nós temos um problema assim, ou outra pessoa tem esse problema, as pessoas de fora, elas não entendem o que você está passando. Elas não compreendem o que você está passando. Essa é a realidade. As pessoas estão acostumadas a dizer que doença é aquilo que você está vendo. Por exemplo, cortei com a faca a minha mão porque estava ali na cozinha. Poxa, saiu sangue, olha só. Ou então, estou com uma gripe, dor de garganta. É mesmo, ela não está falando nada, está espirrando. O nariz está saindo coriza. Você percebeu como as pessoas elas precisam ver para dizer que está tendo uma doença? Mas olha, a saúde mental é diferente. A saúde mental é uma coisa muito complexa. E é muito perigoso também a pessoa desencadear para outras situações além da saúde mental. Por quê? Porque quem não cuida da ansiedade, quem não cuida da sua saúde mental, ela vai ter outros problemas. Ela vai desencadear no seu próprio corpo outro tipo de problema. Daí ela diz: eu estou com problema de coração. Da onde saiu esse problema de coração? Eu estou com uma gastrite. Eu estou com meu sistema nervoso que eu não consigo nem ouvir a voz do marido dentro de casa. O que é isso? Problema com saúde mental. Bom, nós falamos aqui também que todas essas inconstâncias na vida da pessoa que tem isso,
ela pode também ultrapassar o sinal. Ela pode ultrapassar, gerando, como eu falei, a agressividade, mas também ocasionando ou sendo um perigo para a sociedade. Como assim? Mas eu não estou entendendo. Sim, porque uma pessoa agressiva, ela pode matar, ela pode bater, ela pode quebrar, entendeu? Ela pode fazer uma série de coisas. E tudo isso não é porque a pessoa é daquele jeito. É porque a pessoa não procurou um médico e estava já há muito tempo com crises e crises, doenças de saúde mental. E ela, por não querer tomar um medicamento, por não querer fazer uma terapia, ela ficou cada vez mais agressiva, cada vez mais descontrolada emocionalmente. E o abalo emocional abala o espiritual, abala o material. Muitas pessoas perdem seus empregos por causa disso. Muitas pessoas divorciam, separam-se do seu marido por causa disso. Muitas pessoas batem nos seus filhos ou descontam nos seus filhos porque estão doentes. E assim vai adiante. Então, eu quero dizer para você aqui que os indícios que sugerem a alguém que está em estado de ansiedade, é preciso observar. Agora me veio a palavra. É a intensividade das crises de ansiedade. Porque a crise de ansiedade, se ela vem uma vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Se você tem alguém na sua casa que já está fazendo tratamento, começa a observar. E se o tratamento é com você mesmo, começa a observar. Então, aonde há o descontrole emocional. Só que muitas pessoas, elas não consideram isso uma doença e elas não consideram uma coisa que pode ou deve tomar providência imediata, porque ela pensa que é algo momentâneo. Vai passar. E não passa. E passa um dia, passa 15, 30 dias. Será que vamos entrar aqui? Sou cristã, nós estamos aqui. Será que fizeram alguma feitiçaria para mim? Será que fizeram alguma macumbaria? Será que é inveja? Será que... E às vezes não é nada disso. Às vezes é um problema de saúde mental. Às vezes é um problema, uma crise, um transtorno, que a pessoa tratando vai ficar legal. Mas a pessoa precisa ter um comprometimento. Aliás, tudo que nós fazemos, nós temos que ter um comprometimento, né? Porque sem esse comprometimento, a gente nunca vai para frente. Então, nós temos que ter um comprometimento com as nossas vidas. E lembre-se, se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Se você não se ajudar, ninguém vai ajudar você. Você tem que prestar atenção nisso. Então, às vezes, a pessoa reclama para o parente, para o marido, para os pais, sogro, cunhado, amigos de trabalho. Mas você tem que entender que nesse momento as pessoas não estão observando o que é o problema da saúde mental. Infelizmente, apesar de aqui pela estatística 20 milhões de pessoas afetadas, já está mais do que isso. Elas não observam. E se elas não observarem, pode até ter uma crise do coração, um câncer, um AVC. Nossa, que absurdo! Não é absurdo, estou falando a verdade. Enfim, então vamos ver os principais casos que você tem que ficar atento para saber que você tem ansiedade. Vamos lá? Preocupação excessiva. Ai, mas doutora, todo mundo tem preocupação. É verdade, todo mundo tem. Mas excessiva. Tá perdendo o sono? Tomei o meu medicamento, mas ainda assim não consigo dormir.
Acordo no meio da madrugada que parece que o coração está aqui, está palpitando. Preciso de um copo d'água. Minhas mãos estão geladas. Opa, está na hora de procurar um médico. Medo constante. Fulano, você vai voltar para casa? Será que eu fechei a porta? Será que eu tranquei com a chave? Ai, eu tenho medo de ficar sozinha. Crise de ansiedade. Insegurança. Né? Tem a insegurança normal, mas tem aquela insegurança, né? Gente, a insegurança dentro da crise de ansiedade, ela faz uma festa, para não dizer uma bagunça em um relacionamento. Você não tem ideia. Uma pessoa insegura, ela fica num relacionamento até o final sendo completamente desgastada. Ela fica em um trabalho completamente sem ter noção do que está acontecendo, porque a insegurança traz medo de realizar aquilo que é necessário para a vida dela. Outra situação que nós já falamos, mas vamos falar novamente, sobre ataque cardíaco. Suor excessivo. Tem a pessoa que tem a sudorese e tem a pessoa que não tem. Mas o suor excessivo também existe alguns que é caso de ansiedade. Vamos falar sobre as tonturas e as vertigens, que elas estão dentro também do quadro da labirintite, que se você não sabe, problemas de crise, problema de saúde mental, ansiedade, depressão, etc. e tal, ela traz um quadro de tontura e vertigem que acaba causando uma labirintite. O que é a labirintite? O nosso labirinto, ele fica desordenado e nós começamos a ter leve dor de ouvido, tonturas, vertigem, dor na nuca, também pode ser pelo estado emocional. Aí a pessoa fala assim, já fui no médico, já fui no clínico geral, já tomei tanto remédio, tomei isso, tomei aquilo, não resolveu. Tem que procurar o psicanalista, tem que procurar o psicólogo, tem que procurar o psiquiatra, porque às vezes é de ordem emocional. Sensação de falta de ar, dificuldade para respirar, cansaço frequente. Gente, aquele cansaço frequente, sabe aquele cansaço que você dorme ou não dorme, dorme pouco e você já acorda exausta? Será que não é problema emocional que você está tendo? Será que você não está vivendo o problema emocional? Falamos já das náuseas e vômitos e falamos dos tremores, falamos, né? Mas vamos falar também da tensão muscular. Quem aí que tem cãibra, já ouviu falar? Pessoas que têm muita cãibra, tensão muscular. Os músculos ficam enrijecidos por causa da ansiedade, do medo, da angústia e da aflição. Dificuldade para dormir. Então, tudo isso aí são sinais que essa pessoa tem que ficar atenta, porque ela está tendo uma crise de ansiedade e não está percebendo. Olha, e não vai não, aquele remedinho, vou tomar um Torcilax, vou tomar uma dipirona, vou melhorar, porque eu vou te falar, não se automedique, não vai ajudar, não vai melhorar. Se você fizer isso, você vai estar prejudicando muito mais a sua saúde. E quando você chegar no seu médico, vai acontecer igual aconteceu comigo da última vez. Quando eu cheguei no meu médico falou assim, agora? Agora você vem aqui? Agora já está tudo pressão alta, já está tudo alto. Agora você não vai sair daqui só com um único medicamento, não. Agora você vai tomar outros medicamentos, porque foi isso que aconteceu comigo. Uma hora eu venho e falo aqui da minha história para vocês, tá? Bom, então agora nós vamos dizer como psicanalista, eu como terapeuta, falar para você como que pode equilibrar o teu estado emocional. Então, você primeiro tem que identificar o problema, é o primeiro passo.
Segundo passo é ir ao médico. Mas antes de chegar ao médico, eu coloco entre 1 e 2 a autoaceitação. Tem pessoas que não gostam de ir para o médico. Tem pessoas que não, ou então ela tem que ir ao médico e ela cuida de todo mundo. Ela cuida do pai, da mãe, do filho, do marido, da vizinha, das galinhas, dos galos, e ela deixa sempre ela para o último lugar. E quando ela chega no médico, está tudo alterado. Aí tem que passar pelo clínico geral, tem que passar pelo cardiologista, tem que passar enfim, outras especialidades, até que uma pessoa chega para ela e fala para ela assim: olha, seus exames deram tudo normal, só que você tem que passar por um psiquiatra, por um psicanalista para fazer terapia, porque as suas crises são de ordem emocional. Então, eu, como terapeuta, como psicanalista, eu falo para você, é um desafio, mas esse desafio, ele pode dar uma grande ajuda para você. Se você tomar a decisão da autoaceitação, de procurar se cuidar para ter uma resposta a prazo curto, se você já começou a ter essas situações, procure um médico. Procure um médico. Procure um terapeuta. Procure um psicanalista, um psicólogo, né? Faça alguma coisa. Outra coisa, pessoas muitas vezes estão ali na fila para a seleção de um emprego, mas a crise de ansiedade é tão grande que ela não vai arrumar trabalho. Ela não vai conseguir o trabalho, porque uma pessoa com crise de ansiedade, quando chega na hora, né? Outra coisa também que não está aqui, que eu não anotei, mas tem muito. Várias pessoas chegam que a unha dela já está na carne viva. A ansiedade é tanta que ela fica roendo as unhas. Isso também é muito grave. Além de que a pessoa, sem perceber, ela está engolindo também aqueles pedaços de unha. Você sabia? São tão fininhos que ela acaba engolindo. Prejudicial, não é verdade? Então, eu estou aqui para, mais uma vez, falar para vocês que eu continuo com o trabalho na Espaço Reviver, que eu continuo com o trabalho na área da terapia e colocar à disposição de vocês. Eu vou abrir um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas, né, a respeito das doenças psicossomáticas. Abrirei esse grupo, quem estiver interessado, só me procurar no WhatsApp 69 98407 5491. Outra coisa também tem a ver com a ansiedade. Pessoas que começam a repetir palavras ou esquecem do que está falando. Pessoas que querem falar sobre um assunto e ela não lembra do que ela vai falar. Pessoa ansiosa dá um apagão na mente de vez em quando. Agora eu pergunto, se você já está detectando tudo isso, qual será o grau da sua ansiedade? Se você já está detectando tudo isso, por que você não procurou um profissional? Essas são as questões. Então é recomendado você se dedicar um momento para a sua vida, ficar sozinho, avaliar a tua rotina, né? Ficar mais atento, observar as suas crises, os seus momentos, os seus desconfortos, né? E outra coisa, se tiver alguém que passar agora por essa live ou posteriormente, eu quero dizer para você, se você estiver tomando um medicamento, não pare. Não pare sem a ajuda do médico. Eu tomei medicamento muitos anos, parei muitas vezes no meio do caminho. E quando eu voltava pior. E aí o número de medicamentos vai aumentar. Não adianta. Então, se você quer melhorar, se você quer ficar bem disposta, bem acolhida, então você
tem que levar muito a sério essa questão. Outra coisa também que costuma despertar muita aflição na pessoa que está ansiosa é as previsões de mudança no cotidiano. Fica bem alerta. Por exemplo, pessoas ansiosas, se alguém falar para ela assim, eu vou ligar para você à noite. Nossa, se for na parte da tarde, aquela pessoa já fica desesperada. Aí, de repente, dá um contratempo, porque existem contratempos na vida da gente, e a pessoa não liga. Entra um desespero, entra uma aflição tão grande, né? Ao ponto que nós chamamos, como eu falei para vocês, que a ansiedade tem vários graus, de síndrome do pensamento acelerado. Aí a síndrome do pensamento acelerado começa a falar na mente da pessoa, tá vendo? Ela disse que ia ligar, tá vendo? Essa pessoa não gosta de mim. Vamos supor que é um namorado, né? Que é uma namorada, que é alguém, ou que é um parente. Tá vendo? Ó, fulano foi lá na casa do ciclano, não veio na minha. Tudo isso é problema com saúde mental, certo? Mas, se nesse momento você está tendo um motivo de angústia, alguma coisa que você está passando, respira fundo, começa a trabalhar a sua mente. Nós, como cristão, nós sempre podemos falar isso, que a oração ajuda bastante, mas não resolve, somente a oração. E em outras maneiras diferentes de enxergar as coisas, pode ser um processo para você que pareça difícil no começo, mas com certeza, se você fizer isso que eu estou falando agora, com o tempo vai ficar mais fácil você aceitar, entender e saber que o tempo vai ser favorável para a sua vida. E tem também aquelas outras situações de pessoas que estão tão ansiosas, quando elas vêm falar comigo, elas inventam história. E nós, psicanalistas que estudamos, terapeutas, nós provocamos em ações, quando nós trabalhamos na terapia com a pessoa, sabendo que aquela pessoa, ela está mentindo. Então, o que acontece? A mente da pessoa está totalmente fora do conteúdo, fora do contexto, fora do planeta, né? Como diz o povo. Então, respira profundamente, né? E começa a fazer algumas técnicas aí na sua casa que você pode fazer. Por exemplo, tem pessoas que são muito ociosa, né? Ociosa. Entra na zona de conforto e não quer sair mais. Como? Estou exausta do meu trabalho, eu quero deitar e dormir. Cadê a atividade física? O que você está fazendo? Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar a academia. Mas você tem a rua para você caminhar. Você tem que caminhar. Você sabia que as caminhadas ajudam muito a pessoas que têm depressão, ansiedade. Então, o que acontece? Essa atividade física, ela é uma grande aliada da saúde para todas as pessoas. Outra coisa que sempre fala, corpo são, mente sã, né? Isso também se aplica. Outra situação é a alimentação. Aí pessoas já falaram para mim, já perguntaram para mim, né? Porque muitas vezes a gente envia para nutricionista, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma nutricionista e não tenho dinheiro para comprar o que ela vai passar. Então tá bom, então vamos ver o que precisa tirar. Por exemplo, pessoas com crise de ansiedade, ela tem que se afastar completamente do trigo, da farinha de trigo, se afastar completamente do açúcar e outras coisas mais que em outra live a gente fala. Quando não, a organização da sua rotina. Por exemplo, pessoas que não trabalham fora não têm costume de levantar cedo. Então, quem tem crise de ansiedade, ela vai dormir mal, depois quando dá cedinho, dá o sono, e aí ela acorda umas 9, 10 horas completamente com o corpo quase que destruído, né? Totalmente abalado, cansado.
como, eu estou sentindo uma exaustão, uma estafa tão grande, não tenho vontade de estudar, eu não tenho vontade de conversar, eu não tenho vontade de trabalhar, eu não tenho vontade de sair, eu não tenho vontade de fazer nada, eu quero ficar quietinha, né? Então tem que organizar essas situações na sua vida, porque não adianta só você vir e deitar no divã e contar o que está acontecendo com a sua vida e você vai para a sua casa e nada mais acontece. É a mesma coisa de uma nutricionista. A nutricionista vai passar para você o que você deve comer, o que você não deve comer, ou então você mesmo está mudando sua alimentação, mas o restante das coisas você não está fazendo. Então, na verdade, o tratamento ele é igual um casamento. Ele precisa reunir várias coisas, né? Não é só uma, não é só fazer a caminhada, não é só tomar um medicamento, não é só tirar certos alimentos que você comia antes. Não, eu tirei, agora eu vou ficar boa. Não, é um contexto geral, é uma forma geral, né? E outra coisa, você tem que se amar. Porque você se amando, você vai cuidar de você. Se você cuidar de você, outras pessoas agradecem. E você, boa tarde, Cida. Seja bem-vinda, querida. Você também vai entender o que está acontecendo, não só com o seu corpo, mas com a sua mente e com o seu coração. Porque as emoções, elas abalam o sistema nervoso, elas abalam todo aquilo que está em nossa vida. Agora pensa numa mulher que está grávida, gestante e está tendo crise de ansiedade e não tratou. Aí ela vai e tem um filho, né? Aí tem a depressão pós-parto. Mas olha, na terapia, nesse quadro de área de saúde mental, tem muitos assuntos relevantes que nós sempre podemos fazer as palestras. Então, nesse momento, o que você pode fazer agora é começar a caminhar. Parar de comer coisas que muito doce. A ansiedade, ela chama por um doce, né? Doces, balas, chocolates, né? E lembrar que tudo que você fizer por você mesmo vai ser só para você melhorar cada dia mais. Tem pessoas que falam assim: nossa, eu conheço uma amiga mais velha do que eu, 15, 20 anos, tem mais saúde do que eu. Mas às vezes, como que está a sua vida? Só no telefone? Só na Netflix? Na televisão? Só aquela vida assim? E aí o que acontece? Acontece que muitas vezes pode aparecer uma situação ruim, né? Que ao invés de você ter uma situação agradável, coisas positivas, pode ser substituída por alguma coisa desagradável, não é verdade? Então você tem que continuar tentando, você tem que continuar olhando para frente. E se hoje entrou alguém ou posteriormente, por favor, compartilhe essa live que trata-se a respeito de saúde mental. Ajude-nos a compartilhar para que outras pessoas saibam que é muito importante o tratamento. No demais, nós estamos aqui para trabalhar e também estamos aqui para ajudar, de ordem espiritual e material. Nesse momento, eu quero dizer para você também que se você pensa que é comum sentir o mal-estar, você está completamente enganada. Não é comum ter um mal-estar, ok? Não é comum. Não pense se mal-estar vai passar. Não deixa isso acontecer com você, ok? Então, não deixa a sua mente também ficar vagando. Tem pessoas que elas estão já tão no mais profundo do pensamento acelerado, da ansiedade, da aflição,
que ela não consegue deixar situações do passado, né? Elas não conseguem, a mente dela já não programa mais para coisas que estão para o futuro. Então ela fica vivendo o passado e ela fica muitas vezes cobrando família, cobrando. Então ela, ao invés de potencializar a sua vida para ir para frente, ela dá dois passos para frente e 5 passos para trás. E não sobra espaço na vida dela para ter uma vida com qualidade. E essa vida com qualidade, eu não falo a respeito tão somente do financeiro. O financeiro é bom, ele ajuda porque nós precisamos das finanças, precisamos trabalhar, pagar as contas. Mas existem muitas pessoas que têm muitas finanças, mas em quadro de saúde mental, nota 0. O estado dela está completamente no chão. E ainda assim, a família não se preocupa ou ela não tem força de procurar uma ajuda psicológica, uma ajuda, né, com médico fazendo exames e cuidando tudo direitinho, ok? Então, nessa hora, eu quero dizer para você, antes de investir no teu autoconhecimento, invista na sua saúde mental, tá? Isso vai te ajudar bastante. E eu acredito, sim, que muitas coisas que estão acontecendo com você é por ordem mental, porque a saúde mental, ela é muito importante, certo? Mais para frente nós traremos... Obrigado, querido. Deus abençoe. Mais para frente nós traremos aqui o que ocorre do dia para a noite no indivíduo que tem problemas mentais. Como que a pessoa não consegue se olhar com honestidade? Ela não reconhece as falhas, mas ela começa a mentir para ela mesma. Ou quando ela deprecia suas próprias qualidades. Entenda que pessoas com saúde mental debilitada, para ela, isso aí é normal. Mas eu digo para você, não é normal. Todos nós temos erros e acertos. Mas os principais vilões da saúde mental, da debilidade mental, porque eu falei saúde, mas é falta da saúde mental. Os principais vilões é ansiedade, depressão e, quando não, outras coisas mais bem piores que vêm em conjunto com essa situação do seu emocional. E eu quero dizer para você, se você não procura ajuda, se você não se interessa, se você deixa a sua vida como está, só preocupando com as suas finanças ou com a sua vida material, as outras pessoas não têm culpa como você está. Então não coloque culpa em ninguém. O culpado é você mesmo. Por isso que eu falo, procure ajuda. E se for alguém, uma pessoa idosa, ou uma pessoa que não tem condições e você poder ajudar ou você poder fazer alguma coisa, conversar, então faça isso. Ajude, porque isso é muito sério e cada dia mais as pessoas estão no piloto automático e cada dia mais as pessoas estão vivendo aquela história. Se eu tiver dinheiro, comprar uma casa, comprar um carro, ter um bom emprego, ter um bom marido, ter filhos, está tudo bem para mim. E não é assim. Isso tudo é muito bom, muito maravilhoso. Faz parte da nossa vida, né? Isso é muito bom. Mas uma pessoa que tem falta de saúde mental, ela não vai ter uma longevidade na vida dela. E além dela não ter uma longevidade, ela não vai poder ser uma boa amiga, um bom amigo, um bom marido, uma boa esposa, ela não vai poder ser uma boa filha. Por quê? Porque uma pessoa que tem crises, ela pode cometer atitudes, né? Ela pode fazer coisas que ela mesma nem se reconhece. Existem pessoas que vêm e falam comigo, quando vêm fazer terapia, eu não estou me reconhecendo, eu não era assim, eu não era dessa maneira, o que está acontecendo?
E aí a gente vai com todo cuidado falando, calma, muita calma nessa hora. Não é de um dia para o outro, certo? Eu espero que você tenha alcançado nesse momento dessa live alguma coisa que você estava esperando saber ou você já sabia e de repente tipo, poxa, a ficha está caindo, é isso aí mesmo, eu tenho que me ajudar, eu tenho que cuidar de mim. Então, tenha convicção que você tem a sua própria capacidade. Tenha convicção que você pode realizar coisas extraordinárias na sua vida. Tenha convicção que você pode trabalhar e viver com uma autoestima maravilhosa. Tenha convicção que você pode transformar a sua vida e a vida de pessoas que estão ao seu redor. Mas lembre-se, um cego não guia outro cego e um doente não guia outro doente, ok? Quero deixar um abraço aí para minha sobrinha Maria Elma. Grande abraço para você, querida. Abraço para o Augusto, para os filhos, para Montenegro, Júlia que entrou aí também. Gente, eu estou no meu canal Vasos nas Mãos do Oleiro. Já estamos com a igreja online, com a nossa documentação organizada e estamos orando e pedindo a Deus para que colocamos em prática, abrindo novamente o templo. E eu quero deixar aí para você novamente o nosso WhatsApp, você que quer ofertar, você que quer dizimar, você que quer ajudar fazendo doações, converse comigo no WhatsApp 69 98407 5491. Nós estamos aceitando oferta, aceitando ajuda para que nós possamos fazer a locação do local, para que nós possamos comprar aquilo que necessita, porque sim, não é só online. As pessoas precisam de ajuda e o Senhor, quando nos chama e nos capacita, nós temos que fazer a sua obra. Outra coisa muito importante também é o repouso adequado, certo? Então toma cuidado. Outra coisa também, toma cuidado com substância química, com a cafeína. Tira o café, porque o café ele faz muito mal, né? Quem fuma, o álcool, não precisa nem falar, né? E também cuidar de leituras. Toma cuidado com filmes que você assiste, quais os tipos de leituras que você anda fazendo. Pessoa ansiosa, como é que ela vai assistir um filme de terror, um filme de ação que fala? Um filme de ação traz uma ansiedade tremenda. No final a pessoa está toda diferente. Então você vai priorizando algumas coisas. Olha, entrou aí o Dr. Adailton Nascimento, psicanalista também em São Paulo, né? Também pastor. Deus abençoe. Nós estamos aqui, Dr. Adailton, fazendo uma palestra a respeito da síndrome da ansiedade. Compartilhe aí essa nossa live para que todos venham procurar, né? Nós, psicanalistas, para terapia e também para se cuidar, não é verdade, doutora Adailton? E nós vamos estar continuadamente fazendo as nossas lives, né? Pregando a palavra de Deus, fazendo as nossas palestras e falando que Jesus é bom e que nós devemos procurar ajuda sempre, né? E eu quero deixar aqui também, já que eu escrevi, eu quero deixar aqui para você, tenha um hobby para você fazer alguma coisa. Olha, eu não sei vocês, mas eu desde nova eu faço crochê. O crochê ele ajuda muito, mas tem um hobby, faz alguma coisa para você, se dedica um período diariamente para você mesmo, tá? Um instrumento, alguma coisa que usa a tua coordenação motora, uma yoga, alguma coisa. E também quero deixar para você aqui nós falamos sobre priorizar alimentos, mas eu quero deixar aqui para vocês alguns alimentos que são antioxidantes, que eles podem diminuir um pouco esses sintomas da ansiedade. Você pode fazer bastante uso do açaí. Aqui na minha terra tem muito açaí, eu não sei aí, Cida, na sua terra, né? Fazer uso do açaí, fazer uso do tomate,
né? Tirando sempre ali aquela semente, fazendo bastante uso do tomate, porque o tomate é uma fruta. Você pode usar levando para o trabalho, você sabia? Comer o tomate todos os dias, fazendo uso do agrião, né? Da laranja, couve. Olha, gente, quem ouviu falar num remédio chamado, deixa eu ver aqui se eu encontro, mas eu vou te dizer que não é para você comprar o remédio não, caso você não queira. Eu nem estou vendendo também. Tem a ver com o que tem, já achei. Quem já ouviu falar do resveratrol? Quem já ouviu falar aí? Fala para mim. O resveratrol, ele é um medicamento, certo? Que é de ordem natural. Então, aqui fala que ele é um polifenol que é encontrado principalmente na semente das uvas. Por que eu lembrei dele? Porque eu anotei aqui que a uva é muito bom, é muito importante a gente fazer o uso. Só que já existe esse medicamento, que é o resveratrol, e ele é encontrado nas sementes da uva, ou seja, você já tem aí, olha só, né? Você já tem aí o medicamento que você pode estar comprando. Esse medicamento, ele ajuda muito, tá? Ele ajuda muito nos casos de ansiedade, tá? E ele é feito das uvas pretas, né? Que falam aqui. Então, esse alimento também, né? Ele é muito bom. Mas existem outras coisas que a gente pode falar aqui, que traz e como que age, né? Diz que estes frutos, essas plantas, a uva roxa, por se tratar de ter bastante propriedade antioxidante, então ela ajuda muito as pessoas que têm problema de saúde mental, ansiedade, essas crises. Por isso que agora já tem, né? Já tem esse remédio, resveratrol, que ele é mesmo cheio desse antioxidante que tem a uva, que aliás também tem falado, e a gente procurando aqui a gente acha, né, que ele também pode atuar na prevenção do câncer, e ele melhora também a aparência da pele e diminui o colesterol. Eu ainda não tomei esse medicamento, mas quando saiu esse medicamento eu soube até através de uma amiga, e essa amiga ela já estava tomando esse medicamento porque uma nutróloga havia passado para ela, certo? Bom, então o que nós temos que falar mais aqui, gente? Tem muita coisa, né? Que nós podemos falar, mas por hora é isso aí. Quero deixar um abraço para vocês, que vocês tenham uma boa tarde. Estou aqui em Porto Velho, Rondônia. Meu nome é Ana Redana, sou psicanalista e sou pastora missionária. Curte lá a minha nova página Vasos nas Mãos do Oleiro e o meu canal do YouTube Vaso nas Mãos do Oleiro, que eu abri, que nós vamos estar fazendo sempre as lives, trazendo para você aí a palavra de Deus, as promessas de Deus para a sua vida e também trazendo as palestras para que você saiba como cuidar da sua vida, como fazer e como agir, ok? Deixando novamente nosso WhatsApp 69 98407 5491. Vamos montar um grupo sobre saúde, certo? E falar sobre a questão da terapia, podemos atender online, e também você que quer ofertar, fazer doações para o Ministério Evangelístico Vaso nas Mãos do Oleiro, nesse WhatsApp você fala comigo mesma, então faça sua doação, porque nós vamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos reservado para nós levarmos até você a saúde, a paz, a alegria, as orações, e você vai cada dia dizer: eu estou melhorando, eu vou melhorar porque eu quero, eu posso e eu consigo. Amém? Beijo para vocês. Até mais.
Deus abençoe a todos. Compartilhe essa live. Grande abraço da pastora missionária Ana Redana, psicanalista, Porto Velho, Rondônia. Até mais, gente. Tchau, tchau.